Olá, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono. Estamos na semana da nossa conscientização dos nossos padrões vibracionais. Então, hoje é o vídeo de quarta-feira. Para você que perdeu os outros vídeos, dá uma olhadinha lá no canal no YouTube. Tem um vídeo de quarta, ou tem um vídeo de segunda e um vídeo de terça. No vídeo de segunda, onde eu explico tudo o que a gente vai fazer. Na terça, é o que a gente fez ontem, vamos dizer assim. Na segunda foi sobre os nossos pensamentos. Na terça foram sobre as nossas palavras e hoje são sobre as pessoas. Ah, Maurício, mas pelas pessoas eu não tenho controle. É verdade, nós não temos controle. Às vezes não tem como eu escolher as pessoas que estão em minha volta. Por exemplo, sei lá, eu trabalho no lugar que os caras estão querendo me matar, né? Que tem aquela coisa, aquela energia pesada. Não tem como a gente, às vezes, se escolher quem está em nossa volta. Mas existem dois fatores. Primeiro, fora disso, eu tenho esse controle. Quem eu quero que seja meu amigo, quem eu quero que esteja em minha volta, quem eu quero que frequente a minha casa. A gente tem que tomar alguns cuidadinhos. Em cima de trabalhos ou coisas que não tem como eu ter esse controle, existem formas, obviamente, da gente o quê? Energeticamente, tem técnicas de defesa e proteção energética. Para quem não sabe, da minha história, tem alguns lugares que eu fiquei no Oriente que eu aprendi bastante técnicas e práticas de defesa e proteção energética. Então tem aulas às vezes e tem cursos e palestras que eu dou que eu falo só sobre essa prática de defesa e proteção energética, que envolve, na maioria das vezes, o nosso físico também, tá bom? Porque quando a gente precisa gerar muita energia, principalmente energia magnética, a gente precisa mexer o físico, tá? Então, assim, a energia que é emanada pelas pessoas é uma energia mais pesada, mais bruta. Se eu fico só num padrão elétrico, eu quebro isso fácil, porque a energia elétrica ela se quebra fácil, pessoal. E por isso, quando a gente faz práticas de defesa e proteção energética, a gente mexe o corpo, porque eu gero essa energia magnética e me blindo. E aí, me blindo, as pessoas podem fazer o que quiserem, quando quiserem, que não vai ter problema nenhum, tá bom? Mas nesse dia de hoje, de quarta-feira, que são das pessoas, eu quero que vocês se atentem, primeiramente assim, o tipo de pessoa que está em minha volta. Por quê, Maurício? Porque, em geral, existe um estudo que ele mostra que você é um reflexo de pelo menos das 5 pessoas mais próximas de você. Então, se você tem só pessoas que tem uma energia meio pesada, meio carregada, que não é bacana, que é pessimista, que é vitimista, que é egoísta, começa a se observar. Porque a gente tem uma grande tendência a olhar sempre o umbigo do outro e esquece de olhar para o próprio umbigo. A gente tem uma grande tendência de esquecer, de nos esquecer e nos observarmos o que realmente eu sou. Às vezes, Maurício, eu não tenho essa consciência. Verdade, a gente não tem essa consciência. Por isso é um processo de conscientização. Tem 2 livros que eu gosto de falar muito para as pessoas. Um chama Prazeres da Alma e o outro chama Dores da Alma. São 2 livros, não é um livro que você lê corriqueiramente. É um livro, acho que é um livro espírita, se não me engano, ou se não me creio, se eu não me engano, se me falha a memória. Mas assim, é bem legal, porque ele fala assim, por exemplo, a inveja. Ele descreve sobre a inveja de uma maneira bem bacana. Ele não tem nada assim... eu falo isso porque tem pessoas de vários tipos de religiões que assistem esse vídeo, mas assim, ele não fala nada puxado para uma religião, mas ele descreve, por exemplo, assim, egoísmo, que é o egoísmo no nosso dia a dia, de uma forma bem simples. Então por isso eu falo que é um livro bem bacana de cabeceira que você pode ler ali, que é legal. Vocês sabem que eu tenho uma historinha sobre esse livro que é bem interessante, né? Eu, quando era bem mais novo, o pessoal fala assim, ah, Maurício, você é bem mais novo? Assim, quando eu tinha meus 20 anos, 19 anos, eu era uma pessoa muito egoísta, muito egocêntrica, na verdade, né? Eu tinha essa coisa, assim, aquele ímpeto do leão, né? Vamos dizer assim, de ser o rei da selva, essas coisas. E quando eu sempre abria, ao caso, o livro para ver, assim, sempre aparecia sobre o egocentrismo, sobre o egoísmo. E eu lia e falei, porra, mas isso não tem nada a ver, não tem, sei lá, não tem nexo, né? Mas eu sempre abria e falei, não é possível, tá marcado. E sempre volta e meia caía sobre o egoísmo. E vocês sabem que eu sempre lia, mas mesmo assim eu sempre lia, sempre lia, sempre lia. E teve uma hora que eu parei e olhei assim e falei, ah, eu sou egoísta. Ou seja, depois de um tempo que eu
eu me abri, enquanto eu neguei, vamos dizer assim, eu não percebia, mas assim, quando eu abri, assim, eu falei, um dia que eu abri assim, ó, e falei, deixa eu ler isso aqui, nem percebi, quando eu percebi aquelas palavras, eu falei, eu me enquadrei, eu falei, nossa, eu sou egoísta. E às vezes a gente não percebe esse tipo de coisa. Por isso eu falei, uma das maneiras mais fáceis e o toque que eu dou para vocês agora, para a prática de hoje deixa eu observar as pessoas que estão à minha volta. Como elas são? Como é a atitude delas? O que elas falam? Se você começar a perceber que só tem esses tipos de pessoas em sua volta, determinado tipo de pessoa, você tem que começar a se observar que muito possivelmente você tem algumas características delas dentro de você. Uma das práticas que os grandes mestres iluminados me passavam observe a pessoa, mas reconheça na pessoa aquilo que existe em você. Isso é uma prática fenomenal. Que assim, até hoje eu faço isso. Então assim, quando vai um paciente quando vai um paciente para eu tratar, ou quando eu vou dar cursos e palestras, ou quando as pessoas me chamam e a gente vai conversar, então todas as vezes eu estou nessa questão, lembra que eu falei para vocês de sair do ser observado e ser observador? Eu sempre estou de olho nessa coisa, e não é assim uma questão, Maurício, você analisa as pessoas. Não, eu estou me analisando, é diferente. Então assim, o que essa pessoa tem para estar vindo em cima de mim, ou falando comigo agora neste momento, que eu possa observar que possa existir dentro de mim. Como eu falei ontem para vocês sobre as palavras, o que eu tenho que escutar, o que eu falo, eu tenho que entender que se eu estou falando algo, alguma coisa com alguém, eu tenho que observar esse alguém e o que esse alguém traz para mim também, tá bom? Vocês sabem que muitas pessoas que começam a tratar comigo, elas começam a mudar de amizade, de ciclo, e começa a mudar as atitudes, porque ela começa o quê? Tem um processo de desenvolvimento dela. E às vezes, Marisa, essa pessoa se acha não, às vezes ela começou a perceber que o padrão dela, ela estava tão cega para aquele padrão que ela não observava. Tem uma paciente minha que uma vez ela falou assim, Maurício, eu não consigo ir mais para as baladas, eu não consigo ir mais para os barzinhos, a gente vai falar sobre isso na sexta-feira, sobre ambientes. Porque eu não consigo conviver mais com aquelas pessoas que iam comigo para a balada. E eu falei, por quê? Ela falou, Maurício, é impressionante, só agora eu percebi. Sai uma pessoa, elas começam a falar dessa pessoa. Essa pessoa volta, ela para ali, todo mundo para. Sai outra pessoa, elas começam a falar dessa pessoa. E ela falou, e eu pensei, né, na cabeça dela, ela falou assim, e eu pensei, pô, quando eu saio tá me falando de mim. Então, pessoal, é o tipo de coisa que eu falo para as pessoas. Você tem que escolher pessoas alegres, felizes, que estão em paz do seu lado. Não pessoas pessimistas ou pessoas invejosas, pessoas para baixo, que fiquem do seu lado. Porque senão você vai acabar naquela energia. Você sabe que uma vez uma outra paciente minha falou, e ela está num processo bem bacana do desenvolvimento dela. E ela fala, no processo de observação dela, olha que legal o respaldo que ela deu para mim. Ela falou, Maurício, você sabe que é bacana isso, não sei o que mais, mas eu percebi que eu estava num lugar, e aí de repente as pessoas começaram a fazer aquela fofoquinha, e eu meio que me bloqueei energeticamente, como você me ensinou, mas daí tocou num assunto, e aquele assunto me interessou, e aí quando eu vi eu já estava falando também. Perceberam como a influência das pessoas fizeram o quê? Ela baixar o padrão vibratório dela de novo, né? Mas daí o bacana é que ela percebeu isso. Por isso eu falei, a observação, a consciência, quando você se torna um observador, você vai errar. É natural do ser humano errar. Você não consegue ser o perfeito, não existe uma perfeição aqui na Terra, vamos dizer assim. Você vai errar, mas o importante não é você errar. O importante é você o quê? Opa, pera aí, saí da linha. Deixa eu me ajeitar de novo. Então, quando você percebe as pessoas que estão em sua volta, você começa a perceber isso. Então, como eu falei para vocês, as pessoas às vezes que são nos impostas por trabalho, ou um lugar que a gente tem que ficar, não tem como a gente ter controle. Mas na minha vida social eu tenho esse controle. As pessoas que eu coloco para dentro de casa, eu tenho o controle. Entendam, isso é muito importante. A sua casa é o seu templo. É o seu refúgio sagrado, onde tem que ter a energia bacana, onde seja aquele lugar, o seu ponto, como o pessoal fala, porto seguro, né? Então,
É muito importante o tipo de pessoas que eu tenho que colocar em minha casa, né? Que eu deixo adentrar na minha casa. Porque esse tipo de pessoa que vai adentrar na minha casa vai influenciar na energia da minha casa também. Na sexta-feira vamos falar sobre ambientes. Aí você vai ver como isso influencia muito, tá bom? Então, lembre-se, observar as pessoas que estão à minha volta, observar o que tem nessas pessoas que existe dentro de mim, sempre existe, tá, pessoal? Não vai falar, não existe nunca nada disso dentro de mim, não. Sempre existe alguma coisinha ou outra. E, importante, comecem a ter pessoas positivas, alegres e felizes do seu lado. Como eu sempre falo, uma pessoa feliz, ela não tem tempo de falar da vida dos outros e nem encher o saco dos outros. Porque ela é feliz, ela está contente com a vida dela. Para que ela vai ficar vivendo a vida do outro? Tá bom? Então, espero que vocês, nesse dia de hoje, comecem a focar no tipo de pessoas que estão na minha volta. Ah, Maurício, mas dá uma dica naquelas pessoas que estão no meu trabalho que eu não consiga. Foca na respiração. A pessoa começou a falar besteira para você, foca na respiração. Você vai se blindar. Quando você foca na sua respiração, a gente tem vários corpos, vários níveis energéticos. Quando eu foco na minha respiração, um dos meus campos de proteção, ela meio que se expande. Quando ela meio que se expande, você vai perceber que isso vai criar uma certa proteção para você. Foca na respiração e dessa forma que você focar na respiração, você vai conseguir meio que se bloquear. E é um costume, né? Óbvio que o pessoal fala, ai Maurício, mas como eu vou focar na respiração e focar no que a pessoa está falando? Depois vocês conseguem isso. É uma prática, tá? Então, para as pessoas que a gente não tem escolha, óbvio, mais para frente a gente pode fazer um vídeo sobre isso, sobre como eu posso bloquear essas energias, mas eu já estou dando uma dica para vocês, que é a questão da respiração. E fora dos lugares que você não tem essas escolhas, você tem a escolha, escolha bem, tá bom? Então espero vocês. Amanhã é o dia de quinta-feira. Quinta-feira é o dia que a gente vai falar sobre o que eu vejo, sobre o que eu escuto. Vamos falar bastante sobre a televisão, pessoal, tá? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.